Se você sente que você tem uma dependência grande ainda da sua mãe, como se fosse uma simbiose, que você precisa contar tudo o tempo todo para sua mãe, esse é o assunto que eu vou abordar hoje aqui e que ele não é uma coisa boa para você poder ir para a vida e se desenvolver. Como é que isso acontece? O que é uma dependência? É como se aquele cordão umbilical da hora do nosso nascimento ele não fosse cortado, né? Então, aquela energia que vai de um lado do outro, então gera essa dependência e essa codependência o tempo todo. O que poderia acontecer de uma forma natural para que isso não fosse para a vida adulta? Na visão sistêmica, a gente sabe que a mãe ela dá vida ao filho e a partir dessa vida ela nutre, ela acolhe e ela dá nas mãos do pai o filho ou a filha para que o pai mande este filho para o mundo. Então, quando não há este corte, esta ruptura e o filho consegue ir para o mundo sabendo que aquela força está atrás dele, essa menina ou esse menino ficam do lado da mãe o tempo todo e criam essa dependência. Via de regra, essas mães, por alguma questão traumática, por carências, por vazios, elas fazem de tudo para manter essa codependência e o filho fica lá do lado, possivelmente no lugar do pai ou no lugar do companheiro, suprindo uma necessidade da mãe. Em alguns momentos pode parecer uma relação bacana, leve, legal, porque muitas vezes isso acontece de um jeito positivo e não negativo, porque a mãe é muito amiga, você conta tudo o tempo todo para ela, mas você não consegue sair daquele lugar da criança. E algumas vezes a codependência acontece também com essa filha ficando muito grande e achando que precisa cuidar daquela mãe o tempo todo. Enfim, este lugar vai estar paralisado e ela vai ficar presa, voltada para trás e não olhando para a vida. O pai é aquele que abre as portas do mundo para o filho e para a filha. O que costuma acontecer? Muitas vezes, que é sinal que está havendo uma relação simbiótica entre a mãe e a filha, é que a preocupação dessa filha é tão excessiva com essa mãe que ela fica o tempo todo preocupada com todas as necessidades e emoções, dando palpite até no relacionamento. Ai meu Deus, por que você não larga meu pai? Porque ele é muito ciumento, porque ele não te dá atenção. Essa pessoa, este filho começa a entrar de tal forma naquela relação e não vai percebendo. E muitas vezes essa mãe é uma mãe com características narcisistas e ela fica naquele lugar de coitada, reclamando também o tempo todo para aquela filha, que faz com que isso cresça a cada dia. É muito importante que nós consigamos identificar o que está acontecendo na nossa relação com os nossos pais, porque ela é tão automática, estamos tão acostumados com isso que a gente não tem muitas vezes a percepção de como ela acontece. Ir para a vida é fundamental para a evolução e para o crescimento de todos nós, mas a gente precisa cada vez mais ter consciência de que estamos no lugar certo. Então, aqui resumindo, quais são as características desta relação simbiótica, né? Ela pode ser positiva ou negativa, como já falei. Na relação positiva, são aquelas pessoas que falam assim: ninguém conhece minha mãe como eu. Então, ela é frágil, ela precisa de mim, eu preciso cuidar dela. Se eu não estiver lá do lado, algo vai acontecer. Ela é minha melhor amiga. Eu posso o tempo todo falar tudo e ela pode o tempo todo falar tudo para mim. As coisas não funcionam assim, porque o lugar é diferente, entendeu? Não que você não possa ter amizade, ter um ótimo relacionamento com a sua mãe, mas a gente precisa estar muito consciente, ter claro dentro da gente qual é o nosso lugar.
perto da mãe nós somos pequenos. E independente dos problemas que ela esteja passando, ela é capaz de lidar com as questões dela. No aspecto negativo da relação simbiótica, são aquelas mães que criticam os filhos o tempo todo. Você fica com aquela sensação o tempo todo que nada é bom o suficiente. Por mais que você faça, vem sempre uma crítica. Ai, mas você poderia fazer isso a mais. Ai, mas está faltando isso a mais. A pessoa fica o tempo todo com a sensação de não ser bom o suficiente. Isso acaba ligando da mesma forma. Vejam que a energia simbiótica que pode ocorrer entre mãe e filhos, ela pode vir de uma forma negativa ou positiva. Vamos deixar claro aqui que esse tipo de relação, mesmo nas relações saudáveis, acontecem recortes do que eu estou falando aqui. Quando é de uma forma exagerada, você tem que estar muito presente para perceber em que grau você está de dependência da sua mãe e qual é um nível mais saudável, que pode ser uma amizade bacana, vocês podem conversar, vocês são adultas, mas cada um permanecendo no seu lugar, né? Uma constelação pode trazer isso muito claramente para a consciência, porque a gente vai vivendo de uma forma automática e não percebe tão claramente as relações, só percebe o peso. A dica para vocês perceberem se vocês estão em relação simbiótica com a sua mãe é se vocês precisam da opinião dela o tempo todo, ou se ela precisa da sua opinião o tempo todo. O quanto vocês estão conseguindo ter autonomia e liberdade para construir uma vida e uma forma de ser própria, mesmo respeitando tudo que veio antes e trazendo conceitos e valores que realmente são pertinentes àquilo que você está vivendo agora ou ao momento que você está vivendo agora. E outra coisa importante que vocês têm que observar é qual o movimento que me mantém nesta dependência ou nesta simbiose. Qual o caminho natural? É que eu encontre autonomia. Significa que eu encontre dentro de mim respostas para cada passo ou cada caminho que eu for seguir. Significa que vai dar tudo certo? Não, não significa, porque somos seres humanos. A gente vai traçando projetos, planos, seguindo o nosso caminho e conforme as coisas não vão dando tão certo, a gente vai tentando encontrar outros caminhos e outros recursos para conseguir seguir. Neste caminho de busca da autonomia, a gente percebe que tem coisas que estão nos prendendo. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês identificarem se algumas dessas coisas estão prendendo vocês ainda numa relação de dependência. Se você necessita constantemente de aprovação da sua mãe, tá? Muitas vezes pode ser com o seu pai, mas é muito mais comum que seja com a mãe. Se tem alguma doença que te liga constantemente àquela situação que você não consegue sair porque sente culpa, tem muita crítica nessa relação. Se você se sente muito inseguro para dar os passos em direção ao futuro, desenvolvam um caminho a partir da identificação dessa relação com a sua mãe de autonomia. Quanto mais você se sentir autônomo, mais você vai se sentir seguro para ir para a vida. Só que este caminho não é fácil porque cabe a cada um identificar essas relações e ver também se isso tem a ver com coisas que estão se repetindo já antes da minha mãe com a minha avó, da minha avó com a minha bisavó. A constelação pode ajudar dentro desse inconsciente sistêmico a você identificar, e uma terapia também pode te auxiliar muito em relação a você entender como está essa relação e o quanto ela é presa, o quanto ela está te prendendo e não deixando você ir para a vida. Você sabe possivelmente se tem alguns aspectos da sua vida que estão travados e não estão andando, é que algo tem que ser olhado. Mas quanto mais claro ficar aonde isso
tá pegando na tua vida, vai ser mais fácil você ir direto no ponto para conseguir se desvencilhar, tratar, se transformar e curar isso. Olha aí bem dentro de você e veja o que você precisa construir para seguir este caminho. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, toque o sininho, faça perguntas. Também, caso você tenha pessoas que você identifica neste padrão simbiótico com a mãe, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ajudar muito.